Olá, oitavo ano, mais uma aula e hoje a gente vai ver o pronome apassivador se. É interessante que vocês façam essas atividades, de leitura da página 111 até a 120 e sobre o assunto atividade da 121 até a 126. Eu quero que vocês me mandem, tá certo? Se. Entenda as funções do se. As funções do se. Índice de indeterminação do sujeito, conjunção integrante, partícula expletiva, partícula apassivadora, partícula de integrante do verbo. Nesse exemplo aqui, alugam-se ou alugam-se apartamentos. Precisam-se ou precisam-se de operários. Vamos analisar a partícula apassivadora. O que é a partícula apassivadora? Então, o pronome apassivador ou partícula apassivadora aparece na forma da voz passiva sintética, com verbos transitivos direto e transitivo direto e indireto. Exemplo: reformam-se móveis velhos. Móveis velhos são reformados. No segundo exemplo, entregou-se o prêmio ao aluno que obteve a melhor nota. O prêmio foi entregue ao aluno que obteve a melhor nota. Vejam essa flexão do verbo da partícula apassivadora. Então, para que serve o pronome apassivador? Qual é a função dele? A partícula apassivadora, quando acompanhada do verbo transitivo direto com objeto direto, o objeto direto, que é elemento paciente, transformam-se em sujeito e o verbo tem que concordar com ele. Já o índice de indeterminação do sujeito, temos esses exemplos aqui. Ainda não se está satisfeito com o governo. Se, índice de indeterminação do sujeito. Aqui não se está satisfeito com o governo. O verbo de ligação indica a qualidade do sujeito. Ainda se morre de tuberculose no Brasil. Se, índice de indeterminação do sujeito. Ainda o quê? Ainda se morre de tuberculose no Brasil. Não há sujeito claro na oração, porque nessa oração o sujeito não ficou específico. O índice de indeterminação do sujeito versus pronome apassivador. O verbo transitivo direto mais, é o que vocês veem aqui, mais a partícula apassivadora se, mais o sujeito paciente. Alugam-se um móvel comercial. Verbo transitivo direto, se, no caso é a partícula apassivadora, alugam-se um móvel comercial. Então seria o sujeito paciente. Alugam-se imóveis comerciais no plural. Isso na voz passiva sintética. No outro exemplo, precisa-se de imóveis comerciais. Então, sujeito indeterminado, precisa-se, verbo invariável no singular, imóvel comercial, objeto indireto na voz ativa. A partícula passivadora, alugam-se casas, alugam-se é um verbo transitivo direto, nunca se proibiu sua presença aqui, um verbo transitivo direto, saiba-se que voltaria a ser do verbo transitivo direto. Verbo com pronome apassivador. Quando vier acompanhado do pronome apassivador se, o verbo concordará normalmente com o sujeito expresso na oração. Observe que o pronome apassivador se está ligado ao verbo transitivo direto. Vende-se uma casa na praia, vende-se casas na praia. Lembre-se, verbos transitivos diretos exigem complemento sem preposição obrigatória. Então, aqui são casos particulares do verbo com pronome apassivador, que vocês podem ter acesso e nas descrições do assunto de vocês tem vários exemplos sobre isso também. O verbo mais o se. Quando é pronome apassivador, o verbo concorda com o sujeito, que está na frase. Alugam-se alguns caminhões foram alugados. Quando o se é índice de indeterminação do sujeito,
O verbo fica na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Precisou de bons reforços. Precisou-se de bons reforços. Pronome se, né? Aí tem algumas regrinhas para o pronome se, quando acontece, e do índice de indeterminação do sujeito também. Certo? Aguardo vocês com os exercícios para me entregarem aí sobre a partícula apassivadora, certo? Ou índice de indeterminação do sujeito.